Tá começando a gravar. Irmã Cris, eu queria começar te perguntando um pouquinho, para te contar um pouquinho sobre o seu trabalho de uma forma geral. A minha área? Isso. Bom, eu sou, em primeiro lugar, sou religiosa, né? Há mais de 55 anos e também trabalho como enfermeira desde 2000, desde 1980, sempre trabalhando na enfermagem, e fui várias vezes professora, tanto da enfermagem como também em outras disciplinas, né? E dentro do hospital fui várias vezes gerente de enfermagem, né? E atualmente eu estou na coordenação das irmãs, estou na coordenação da pastoral hospitalar, como também na comissão de ética da enfermagem, e participo de outras comissões também dentro do hospital. Visito doentes, levo a Eucaristia para quem é católico. Claro, claro. E esse trabalho de assistência religiosa você já faz há quanto tempo? Desde que, bom, a gente na enfermagem sempre aprendeu que a gente deve atender o paciente como um todo, né? Nas suas necessidades físicas, espirituais, né? Em tudo que ele necessita. A enfermagem deve colocar o olhar e conseguir aquilo que ele necessita. Por exemplo, se ele necessita de um pastor, ou de um padre, ou de alguém, ou um livro para ler, alguma coisa assim, que a gente sempre deveria disponibilizar. Porque um doente, ele às vezes não é doente, ele fisicamente ela adoeceu depois, mas eu pessoalmente acredito, começa com as emoções, né? E também nós somos um todo, né? Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo, né? Somos essas três dimensões. Então, cada doente deve ser atendido nesse sentido. Então, eu sempre dei atenção nesse sentido para as pessoas. Perfeito. Essa até justamente é a primeira pergunta que eu vou te fazer, que acho que você já está, de alguma forma, me respondendo, que é o que você pensa que é saúde e que é doença? Bom, a saúde é eu estar bem comigo mesmo, com as pessoas, nos relacionamentos, né? E estar conectada com esse universo que está ao redor de nós, né? E também ter consciência de que eu não sou só esse corpo, eu sou espírito, eu sou alma, né? Quanto mais a pessoa tem consciência da sua espiritualidade, da sua conexão com o divino, ele vai ter também mais saúde, ele também está saudável. Agora, ao menos eu sinto assim, quando visito doentes, às vezes não há esta unicidade, né? Então, quando eu não cuido de mim, quando eu não olho no meu corpo, quando eu, por exemplo, tomo um banho de qualquer jeito, eu não estou dando atenção para mim. Quando eu como de qualquer jeito, não estou dando atenção para mim. E tudo que não controlo meus pensamentos, meus sentimentos, isso me leva a adoecer. Né? Perfeito. Quando eu tenho consciência de que eu sou um ser feito à imagem de Deus, eu preciso olhar para dentro de mim. Por exemplo, eu também sou professora de meditação, né? Então eu elaboro às vezes meditações e envio para as pessoas em áudio. Então eu sinto realmente, quando eu estou meditando, de que a gente não foi ensinado a isso, né? Hoje que tem muito mais estudos, né, olhando nesse sentido, né, para ter a diferença. Doença é eu ter uma desarmonia dentro de mim, seja no espírito, seja na alma e seja no corpo, né? Então, quando há essa desarmonia, eu, né, estou doente. Perfeito. E para você, o que é religiosidade, espiritualidade e religião? Porque a religião, ela tem suas normas, tem suas crenças, tem suas, né? Ao passo a espiritualidade, não. A espiritualidade, eu posso viver a espiritualidade sem a religião, né?
Eu posso viver melhor a espiritualidade com religião, mas depende também de mim. Porque, às vezes, as igrejas, os tipos de religiões, porque a palavra religião é ligar-se com Deus, mas nem sempre as religiões levam para isso, né? Porque ficam exigindo coisas das pessoas, quando Deus, eu sinto assim, que o próprio Jesus veio aqui na Terra para nos ensinar o amor. Ele mesmo disse amar o próximo como a si mesmo, mas a gente às vezes não faz, não se ama o suficiente, não se cuida, não, né? E quando eu não me amo o suficiente, eu também não vou amar os outros. Então, como isso, ninguém entendeu isso quando Jesus veio para a Terra. Hoje, eu acredito assim, que mais pessoas estão percebendo a grandiosidade do ser humano, de ser essa imagem, presença divina aqui na Terra. Quanto mais eu tenho consciência de que Deus é em mim, Deus é ao redor, Deus está em tudo que é e existe, mais saudável eu vou ser. Sim. E na sua... Não sei se eu... Claro, tá ótimo, Cristo. Acho que está sendo muito contributiva e muito valiosa todas as suas respostas. Eu acabei não comentando no começo, irmã Cris, mas eu tenho algumas perguntas e a gente vai conversando, mas se tiver cansativo, se tiver difícil, se a gente tiver que parar e continuar outro dia, não são tantas assim, mas se for o caso, a gente faz, tá? Tem que ficar confortável para você. Em que momento da sua prática de assistência religiosa tu é convocada, que as pessoas te chamam? Bom, as pessoas que, por exemplo, às vezes, por exemplo, eu atualmente, a minha mais que eu faço é visitar os doentes e ver as suas necessidades, principalmente os católicos. Tem pessoas que às vezes me chamam para rezar com o doente, principalmente o doente que está em fase final, né? Às vezes ele não consegue se despedir dessa terra, né? Então, muitas vezes eu fui rezar e a primeira coisa que eu, na oração, eu falo sobre o perdão. Porque eu já senti e percebi, desde que eu entrei na enfermagem, que as pessoas que não se perdoam ou não perdoam alguém, elas não conseguem se desamarrar dessa terra. Porque o perdão é algo divino, mas também é humano, mas também é saúde. Porque se eu sei me perdoar e perdoar o outro, também é saúde. Porque a falta de perdão deixa a pessoa fechada, né, trancada, né, e às vezes com um certo sentimento de rancor, né, que a pessoa daí não consegue se perceber nem perceber dos outros. Daí, às vezes, existe alguém que não está se dando com essa pessoa, e aí eu disse, manda ela vir. Às vezes, por exemplo, a pessoa chega, dá um abraço e a pessoa falece. E você acha que o perdão, as pessoas precisam se perdoar mais ou perdoar os outros, pela tua experiência? Porque quando eu sei me perdoar, eu acredito, ao menos nas minhas vezes, né? Eu sei também perdoar o outro. Uhum. Às vezes eu não sei me perdoar, né? Porque eu fiz machuquei alguém, e aí eu não me perdoo, e daí eu não vou conseguir perdoar os outros. Claro. Porque tudo começa comigo, né? Perfeito. Quando você, porque você foi primeiro enfermeira para depois trabalhar como religiosa, é isso? Não, eu fui primeiro religiosa. Para depois trabalhar. Aí eu estava trabalhando, e daí eu senti dentro de mim um chamado de ser enfermeira, né? E daí eu pedi, no início eles achavam que eu não tinha condições, daí mandaram ir no hospital, fiquei uns 15 dias no hospital para perceber, sentir. Aí eu vi que realmente os próprios doentes diziam, nota 10, né? Pode ir. Aí eu fui fazer o auxiliar de enfermagem em Porto Alegre, e depois eu fiz a faculdade, depois fiz pós-graduação, e cada curso que eu fazia, mais dentro de mim,
eu sentia que eu era chamado para atender as pessoas necessitadas quando estavam doentes. Claro. E esse trabalho de assistência religiosa em hospitais, há quantos anos você faz? Olha, eu vim aqui no nosso hospital em 1970. Fiquei aqui 3 anos, depois saí, depois voltei, saí, voltei, morei em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, em muitos lugares que a gente é transferida, né? Claro. Mas sempre depois voltando. Agora, desde 2001, eu estou aqui, não saí mais, né? Então, desde 2001, mas eu estou me dedicando a essa parte do todo, né? De atender as pessoas com a meditação, com a oração e assim por diante. E hoje você trabalha no hospital como assistente religiosa, como enfermeira ou como os dois? As duas coisas. Porque quando eu chego num lugar que não estão fazendo aquilo que é, né? Daí eu já fico, por exemplo, hoje de manhã já ensinei bastante coisas na enfermagem. Então, né? E às vezes também pedem para mim fazer treinamentos. Daí eu vou lá fazer o treinamento na área da enfermagem também. Como é que você lida? Porque, como você disse, você é católica, tem alguns pacientes que são católicos, mas também tem de outras religiões. Quando você... Olha, pode falar. Para mim, como eles mesmos, daí eu pergunto, né? Eu começo a conversar, de repente eu pergunto que religião você é, que igreja você pertence. Daí eles dizem para mim, né? Daí uns dizem, Deus é o mesmo. Realmente, Deus é o mesmo. Meu como teu, Deus é um só, somos todos um, todos somos conectados uns com os outros, né? Ninguém vive só, né? E eu me relaciono bem com todas as pessoas nesse sentido de religião. Tive uma vez só um problema com alguém que era ateu. Ele não queria nem me ver. Mas outros ateus já... Né? Como é bom conversar com a senhora, eles até dizem. Porque como diz Jesus Cristo, a gente não deve desprezar ninguém. Todos somos imagem e semelhança de Deus, e aí não interessa os teus defeitos, não interessa o que tu acredita, mas eu tenho que respeitar todo mundo, né? Inclusive, na enfermagem, a gente aprende o respeito pelo outro, né? Exato. A diferença de um, né? Eu sou diferente, o outro depende das culturas, né? Então, cada um é cada um. Então, eu não tenho dificuldade nesse sentido. Perfeito. E a assistência religiosa, tu vai passando em leito, ou é quando as pessoas te chamam? Não, é de leito em leito, né? Claro que agora, na época da pandemia, não tem pessoas suficientes para ir para todos os pacientes. Daí eu atendo numa ala só, né? Porque senão fica demais. Mas quando é chamado nas outras alas, eu vou também, né? Então, nesse sentido. Entendi. É atendido. E mesmo de distintas religiões, você percebe que as pessoas são muito abertas, tanto você a diferentes crenças, quanto elas a te receber. Sim, elas até agradecem, daí eu digo assim, quando eles dizem eu sou isso, aquilo, então, Deus, tu acredita em Deus? Sim, eu acredito. Então, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te cura, tudo de bom eu vou falando para eles, daí eles agradecem, ficam contentes, né? Porque as pessoas querem escutar uma palavra de ânimo, né? Eu acho que é muito isso que a gente está falando, é a minha próxima pergunta. Porque você percebe que a doença, ela tem efeito sobre a religiosidade do paciente e da sua família? Tem, porque, inclusive, eu senti, depois da pandemia, por exemplo, parece que as pessoas não tem aquela... Por exemplo, às vezes eu sentia assim, quando ia visitar, tu é católica, então, assim, parecia que estava desprezando a outra religião. E agora, não, eu sinto, assim, dentro de mim, que as pessoas acolhem, não interessa que religião tu és, não interessa o que tu acredita, mas eu te aceito e aceito também que tu é de outra religião. Então, eu sinto das pessoas essa forma que eles, então, em si,
né, a pandemia, as doenças vêm para nos mostrar que ninguém é mais que ninguém, que nós somos um, que nós somos conectados com Deus. Deus aceita a gente do jeito que a gente é e não do jeito que o outro quer que a gente viva, né? E as próprias religiões, às vezes, fazem isso, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu tem que viver assim. E eu, no meu íntimo, Deus não quer nada disso. Deus quer aquilo que sai do coração, né? Aquilo que é puro amor, né? Respeito, acolhimento. Claro. E eu ia realmente também te perguntar sobre a pandemia. Você acha que a pandemia, de uma forma geral, também interferiu na religiosidade das pessoas? Eu sinto assim. Por exemplo, eu nunca, antes, quando eu levava comunhão, quando eu levava comunhão, porque às vezes na Igreja Católica é comunhão, né? Aí, quantos não fazia tempo que não recebiam? E aí, quando vieram, se ajoelham, e aquela devoção, parece veio alguém, né, satisfazer aquilo que estava dentro deles. Então, eu sinto assim, que não todos, né, mas a maioria fez com que se tornassem mais, sei lá, mais sensíveis ao divino. Na assistência religiosa, quais são as suas funções, né? Você falou da própria hóstia, né? Da comunhão, da meditação. Tem mais algumas, a oração, tem mais algumas funções? Por exemplo, nós temos um grupo, né? Que a gente chama pastoral hospitalar. Então, a gente se reúne periodicamente e a gente planeja alguma coisa, não só para os doentes, mas também para os familiares, não, os funcionários. Por exemplo, alguma celebração, alguma missa. Né? Por exemplo, dia 11 foi dia do enfermo, né? E aí, nós tínhamos planejado para passar nos setores cantando, cantos assim, para eles perceberem que não interessa a religião que você é, mas todos podemos louvar a Deus, né? Porque o canto e a música, porque alguém daí tocava, né? Toca nas nossas células, né? E aí, como não conseguimos ir hoje, fomos semana passada, por exemplo, na sexta-feira. E o andar que a gente passou, né, as pessoas sentem que alguém está olhando para eles, que alguém vem animá-los. Então, passar nos corredores cantando, tocando, eles se sentem sensíveis. Tinha muitos que choraram, né, da emoção vendo que um grupo canta para eles, né? E a gente tem isso, quem canta seus males espanta, né? E a música a gente sabe que toca nas células, né? E quando a pessoa está doente, mais sensível ela está. Então, também tem essas coisas que a gente faz. Por exemplo, no Natal, a gente passa também cantando. Então, a gente, de vez em quando, tem algumas celebrações diferentes nesse sentido também. E tu percebe uma aceita? Como é que é a equipe de profissionais? É claro que vocês também fazem parte da equipe, né? A assistência religiosa também é parte integrante da equipe, mas os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, você veja que a equipe, de uma forma geral, está aberta para assistência religiosa? Como é que eles tratam vocês? Nem todos, né? Mas tem médicos, por exemplo, desde que eu trabalhei na pastoral, sempre teve médicos participando da equipe, né? Que ajudam a planejar o que fazer, né? Então, realmente, né? Tem uns que dizem para os doentes, tem que rezar, é importante seguir alguma coisa que você acredita, né? Tem médicos assim mais espirituais, né? E também enfermeiros, outras profissionais, assistentes sociais, psicólogas, né? Então, realmente, é isso aí. E a dinâmica familiar do paciente também influencia, de alguma maneira, na assistência religiosa? Sim, porque quando, por exemplo, um familiar está junto com o paciente e ele também
acredita em Deus, se ele também é de oração, por exemplo. Ao menos eu noto assim, às vezes eles querem a Bíblia, às vezes eles querem um livro de oração, né? Eles ficam ali do lado do doente, rezando, por exemplo, que é católico, quer ter o seu terço para rezar. Então, cada crença tem o seu jeito de estar ali. E é interessante que muitos familiares são muito, e a gente nota como aquele paciente daí se sente melhor, quando ao lado dele existe alguém que ajuda ele nesse sentido da espiritualidade e da religião. E você percebe que tanto o diagnóstico quanto o prognóstico do paciente também influencia na assistência religiosa? Eu acredito que sim. Por exemplo, uma pessoa que está no final da sua existência, né? Se ele é bem assistido na parte espiritual, ele, aos poucos, vai aceitando aquela situação, né? Que ele está, que é o momento que ele teve aqui na Terra, ele já cumpriu a missão aqui, e agora está na hora dele se despedir. Então, ele tem muito mais, quando ele tem essa assistência, tem muito mais possibilidade de se entregar, de dizer, chegou a minha hora, né? Agora eu posso ir, está tudo em dia. Então, eu noto nesse sentido. Nem todas as pessoas, mas a maioria que tem assistência e que aceitam, né, elas conseguem com mais facilidade ir aos poucos aceitando e assim se preparando para esse momento da despedida. Claro. E se você pudesse assim elencar, enumerar, falar o que facilita a assistência religiosa? O que te ajuda na assistência religiosa? Bom, em primeiro lugar, eu sinto assim, eu preciso fazer as minhas preces, as minhas meditações, eu preciso estar em conexão com o divino que tem dentro de mim, que está ao redor de mim. As minhas relações com as pessoas influenciam muito. Quanto melhor as minhas relações são com as pessoas ao redor de mim, mais condições eu tenho também de chegar a um doente. Porque se ao menos já aconteceu comigo, né? Por exemplo, se eu tenho algum problema com alguém e eu vou lá atender, eu não tenho as mesmas condições, né? De atender o paciente, de perceber, porque eu também não estou bem comigo. Então, como é importante de eu estar bem comigo com relação a Deus e as pessoas que vivem ao meu redor, para eu poder ter mais condições de atender os pacientes em suas necessidades, principalmente necessidades espirituais. Claro. E ao contrário, o que te dificulta? O que acaba prejudicando a assistência religiosa de uma forma geral? Mas é o contrário, né? Por exemplo, se eu por exemplo, não me esforço, não procuro me interiorizar com meditação, com oração, não procuro me relacionar bem com as pessoas, ou não vou ao encontro também, eu tenho que estar sempre, atualmente, sempre lendo alguma coisa, estudando, porque as coisas se modificam também. E quanto mais a gente está dentro das pessoas com quais a gente vai se encontrar, por exemplo, que tipo de religião a pessoa tem, que tipo de crença ele tem. E também quando a gente sabe que ao redor das pessoas, por exemplo, no setor que eu vou visitar, se eu me dificulta quando lá tem pessoas que não são a favor das religiões, não estão, daí aquilo também dificulta. Mas quando a gente sente que as pessoas não é bom, por exemplo, como é que eu me sinto bem? Quando a pessoa me chama, o paciente quer que a senhora vai lá rezar, quer uma meditação, quer comunhão, ela quer conversar, às vezes são outras religiões também, só quer conversar. Então é sinal que as pessoas de lá estão abertas. E quando são fechadas, e aquilo dificulta. Perfeito.
E o que você faz quando você percebe que o sujeito, que o paciente, que a família meio que esgotou a fé ou estão duvidando da sua própria fé? Bom, lá quando eu sinto assim, por exemplo, eu hoje entrei no quarto, eu percebi isso, senti o que eu levo nas minhas orações. Essas pessoas, né, mando energias positivas para elas. No outro dia já está um pouco melhor. Às vezes eu coloco o nome deles, porque aqui nós temos missa só segunda-feira que não tem missa, todo dia tem. Então a gente coloca a intenção também. Então tudo isso ajuda para no outro dia eu ter mais condições também de atender. Claro, claro. Você já se deparou com dilemas éticos profissionais frente à assistência religiosa? Assim, pessoas que não acreditam nesse sentido? Algum dilema ético que profissionalmente te trouxe algum problema, assim, algum dilema. Em si, não, acho que não encontrei nenhum, porque eu sempre tive facilidade de me relacionar com as pessoas, né? Claro, quando eu sei que a pessoa não gosta disso, eu também evito, né? Para não criar condições assim de ter algum problema, mas sempre foi bem. Teve algum paciente em específico que tinha alguma crença e que isso poderia atrapalhar o tratamento, ou a falta de crença estava atrapalhando alguma coisa nesse sentido? Tem mais os problemas dos testemunhas de Jeová, né? Por exemplo, às vezes eles não querem sangue, né? Então, às vezes, aí tem problema, e às vezes médicos, não, mas se ele não fizer o sangue, ele vai morrer, porque ele está necessitando. E, às vezes, a fé do paciente é tão grande que, às vezes, ele até recupera. Outras vezes, não, mas eles preferem daí morrer do que fazer sangue, né? Então, para mim, aquilo é muito chocante, né? Por exemplo, ver que a crença deles é tão forte que ultrapassa qualquer coisa, né? Eles acreditam e não querem outra coisa, é aquilo, né? Esse exemplo, como hospital, como vocês lidam com isso? Daí, por exemplo, às vezes até devem ir na justiça, né, ver o que o juiz fala sobre essa situação, né? Porque a pessoa é livre, né? É seu próprio arbítrio, ele que é responsável. E quando o problema é quando é uma criança, né? Uma criança que não toma decisão, os outros têm que tomar decisão. O maior problema é ali. Daí, às vezes, né, deve ir para o juiz. O que o juiz falar é feito. Né? E você já presenciou isso, irmã Cris? Eu, pessoalmente, não. Eu só escutei, né, nesse sentido. E pessoalmente, teve alguma coisa, algo que mexeu com você, que foi um dilema, ou por crenças diferentes, ou mexeu como você como pessoa, algum dilema ético todos esses anos de assistência religiosa? Não, em si, ética não, mas assim, o que mais me chocou, por exemplo, quando eu comecei na enfermagem, né, eu não queria presenciar morte de alguém. Então, eu sempre, quando eu sabia que alguém estava passando mal, que poderia morrer, eu passava na capela e dizia: ai, Jesus, por favor, não me deixa essa pessoa morrer enquanto eu estou lá com ela. E nunca aconteceu, né? Então, enquanto eu estudava, nunca alguém morreu nas minhas mãos. Ou morria antes de eu chegar no setor, ou morria depois. Então, parecia assim que Deus não escutava as minhas preces. E quando eu vim trabalhar no hospital, eu trabalhei nos recém-nascidos.
Eu, por exemplo, quando morreu a primeira criança, foi um dilema muito grande para mim, né? Parecia que eu tinha que dar vida para essa criança. Eu não, olha, custei a aceitar a morte dessa criança, que não é nada minha, mas cuidei dela como um ser feito à imagem de Deus. Eu, né, queria entregar essa criança viva para a mãe, e aquilo eu nunca chorei tanto. Eu disse, ai, meu Deus, por que tu não dá vida a essa criança, né? Então, esse foi um dilema muito grande para mim, para eu. Aí, no fim, eu tive que conversar comigo mesmo, já que ninguém me consolava. Eu disse assim, mas não fosse tu que escolhesse essa profissão? Foi te dito que ia acontecer, que às vezes alguém morria em tuas mãos, e aí você deveria aceitar. Então, na medida que eu fui conversando comigo, fui aceitando, né? Isso pode acontecer, né? Eu examinei tudo, eu fiz tudo o que podia fazer, né? Claro. Então, aí a gente não pode ir contra, né, as coisas que acontecem, né? Então, nesse sentido, foi o maior dilema, foi ele. E acho que isso tem muito a ver com minha próxima pergunta para você. Como a assistência religiosa, de uma forma geral, afeta a sua vida? Influencia na sua vida? Influencia, sim, porque, por exemplo, quando a gente vai visitar os doentes, quando a gente vê, né, que eles gostam, que eles querem assistência, querem estar com a gente, né, querem a presença da gente, a gente também se sente animada para poder ir lá ajudar. E isso dá força, dá energia para a gente também continuar essa vida vibrando mais, né? E tendo disposição para ir atendê-los. Sim. Você chegou a fazer o curso de capelania? Não, de capelania não. Eu fiz pastoral hospitalar e pastoral da saúde. Fiz o curso. Quantos anos que você está, Irmã Cris? A sua idade? Minha idade? Isso. 78 anos. Ai, que delícia! Pensa algum dia em parar, Irmã Cris? Como? Pensa em parar algum momento da sua vida? Não, quero viver com saúde até o fim da minha vida. Que assim Ao menos seja. eu penso assim, eu vou ficar bem animada, bem forte até o final da vida. Que delícia, que assim seja. Você é natural da onde? Vila Maria, município de Nova Veneza. Ah, você você é natural de pertinho de mim, eu moro em Tubarão. É? É pertinho. Na Vila Maria fica lá no Poço da Serra, município de Nova Veneza. Mas Nova Veneza e Tubarão não é tão longe, não, né? Não, eu tentei também em Tubarão. Sim. De enfermagem, né? Ah, que legal. Irmã Cris, te agradeço muito, 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 muito. Todas as tuas respostas foram extremamente valiosas. Foi extremamente importante tudo o que você me falou. Te agradeço muito mesmo. Eu vou pedir só o teu e-mail, porque eu gostaria, quando eu terminar a pesquisa, eu gostaria de te enviar uma cópia. Porque eu sei que é um material que vai ser legal, vai trazer um monte de informação de outros capelães, outros religiosos, e é um público que a gente precisa muito da voz. E eu gostaria de te mandar esse trabalho final. Então, a Cristiane, arroba HS José.br. Tá, é Cristiane, né? Sim, Cristiane. Arroba tá. hsjosé.com.br. Perfeito.
provavelmente, irmã Cris, esse trabalho vai ficar pronto ou bem no finalzinho do ano ou começo do ano que vem, mas quando ele estiver pronto eu te encaminho sim. Tá legal. Minha enorme gratidão para você, que Deus lhe dê muita força, muita saúde, para que você possa continuar esse trabalho lindíssimo que você já faz. Obrigada. Tudo de bom, fica com Deus. Deus abençoe também você. Tá? Obrigada, amém. Tchau. Tchau, tchau.